Bom dia, moçada, tudo bem? Mais uma reflexão estoica. Espero que todos estejam em paz, todos com saúde, tocando as suas vidas na medida das possibilidades e refletindo, o que é mais importante, refletindo sobre a própria vida. Hoje, 10 de fevereiro, com uma meditação extraída de Sêneca, intitulada A Raiva é um Combustível Ruim. A raiva é um combustível ruim. Cito Sêneca. Não há nada mais espantoso que a raiva. Nada mais curvado sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante. A raiva bem-sucedida traz arrogância. Se frustrada, nada mais insano. Como ela não é forçada a recuar pelo cansaço mesmo na derrota, quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Ela se volta contra si mesma. Essa questão da raiva é recorrente para os estoicos. Eles chamam muito a nossa atenção para que nós não nos deixemos levar por emoções extremas, por emoções fortes, e a raiva é uma dessas emoções a serem evitadas a todo custo. Eu me lembro, bem antes dos estoicos, da lição platônica, segundo a qual a ira tem a sua importância, desde que dominada pela razão. A ira cega, a raiva cega, ela não resolve nada. Ela se torna inflamável, né? Ela se destrói, ela destrói o seu portador. A raiva destrói o seu portador, ela descontrola o seu portador. Então nós temos que fazer um exercício, e eu sei o quanto é difícil esse exercício, particularmente eu sei, em momentos que nós estamos para estourar, nós estamos tomados pela raiva, em fazer um exercício mesmo de retenção, de autocontrole, de não se deixar explodir, de não se deixar levar e dominar por um sentimento baixo como a raiva. Os nossos comentadores dizem, como os estoicos disseram muitas vezes, ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Em geral, as torna piores. É engraçado, né? Porque a raiva, ela cria uma nuvem sobre o olhar do sujeito, então ele perde a capacidade de avaliar com nitidez a situação. Quantos crimes passionais vocês não veem? Quantas medidas nós tomamos na vida sob efeito de raiva e nos arrependemos depois, dali a meia hora mais calmos, né? Então você nunca toma uma decisão com raiva. Para o bem ou para o mal, você nunca toma uma decisão com raiva, porque não é o melhor instrumento, não é a sua melhor faculdade de tomada de decisão. Então, mesmo que você esteja com raiva, sei lá, numa discussão conjugal que todos nós temos, você se afasta, respira, esfria e depois volta para conversar. Mas naquele momento ali, avançar com a adrenalina alta não é uma boa ideia. Ficamos perturbados, então a outra pessoa também fica e todos se veem perturbados, enquanto o problema continua longe de ser resolvido. Muitas pessoas bem-sucedidas vão dizer que a raiva é um combustível poderoso na vida. A gente vê muito isso aí nas redes sociais, né? Assim, a raiva, quero esfregar isso na cara de vocês. Vocês me chamaram de perdedor, agora vocês têm... Porque eu fui movido pela raiva. A raiva de ser chamado de gordo, de burro, criou excelentes corpos e mentes, né? Ele cita aí alguns exemplos. A raiva de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho. Mas essa é uma visão que só conta metade da história. É uma visão turva. Essas histórias, todas coloridas, né? Ao final, por isso que aqui na meditação o Sêneca diz, se bem-sucedida, a raiva se torna arrogante. Essas histórias deixam de lado a poluição produzida como efeito colateral e o desgaste que ela provocou no motor. Numa imagem
Você conseguiria chegar no mesmo destino se constrangesse essa raiva e desse a ela uma destinação potencial guiada por uma racionalidade, logo não apaixonada, não dobrada sobre si, não irascível. Vamos dizer, você chega a um ponto, mas você chega completamente desgastado, emocionalmente destruído, tomado por outras emoções que não são boas, num ambiente muito enfumaçado. Ignora o que acontece quando aquela raiva inicial se esgota, passando a precisar ser gerada cada vez mais para manter a máquina em movimento. Então você foi humilhado numa certa situação, nossa, não conseguiu passar na catraca do ônibus, né? Teve que pegar 2 poltronas no avião, seu gordo, obeso, não sei o que, seu obeso mórbido, e aí você fica com raiva e vou emagrecer e não sei o que. Mas só que quando passa a raiva, você tem que se retroalimentar você tem que ficar puxando isso o tempo inteiro, em vez de tomar uma decisão racional, que é o melhor para a sua saúde, o melhor para a sua existência, algo que não dependa da ira para ser conduzido, para avançar, que não estresse a máquina mais e mais para atingir um determinado objetivo. Até que finalmente a única fonte que resta é o ódio de si mesmo. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Martin Luther King advertiu seus companheiros líderes dos direitos civis em 1967, ainda que eles tivessem todos os motivos para responder ao ódio com ódio. Eu gosto muito dessa ideia de você pode até conseguir alguns objetivos realizados com a raiva, com o ódio, mas é um desgaste tão grande ter isso como o combustível para o agir. É muito boa essa ideia, o desgaste que isso causa no sujeito. O mesmo se aplica à raiva. Na verdade, aplica-se à maior parte das emoções extremas, das emoções que nos afastam de nós mesmos, do bom senso, da racionalidade, da prudência, que é um instrumento fundamental para os estoicos e não só para os estoicos. Essa sabedoria prática tão importante que nós temos que desenvolver. Elas são um combustível tóxico. Você queima esse combustível gerando muita fumaça dentro de você. Há uma grande abundância dela por aí no mundo, não resta dúvida, mas os custos que a acompanham nunca valem a pena. Você pode ter uma causa extraordinária pela frente, se puder não tocá-la pela raiva, pelo ódio, ou que ainda que exista uma dimensão de raiva dentro de você, você consiga controlar isso e guiar isso, como se fosse um cavalo selvagem querendo perder o controle dentro de você, tanto melhor os efeitos serão a médio e longo prazo muito mais aprazíveis e efetivos. Um excelente dia para vocês. A gente se encontra aqui amanhã para mais uma meditação estoica. Beijão, pessoal.